Olá, tudo bem? Eu sou Margarete Valtrich e esse é meu canal de pintura. E hoje nós vamos aprender a pintar uma arte abstrata sobre um fundo marmorizado. Se você perdeu a aula onde eu ensinei a fazer esse fundo, clica aí aqui no card que está disponível a aula. Também aqui na descrição do vídeo você pode encontrar a aula de como a gente pinta o fundo para fazer esses florais. E hoje nós vamos pintar as flores. Caso você ainda não faça parte do meu grupo do Facebook, aqui na descrição do vídeo eu disponibilizei o link para que você possa acessar o meu grupo do Facebook e possa pintar junto comigo. Caso você pinte essa arte junto comigo ou depois de assistir o vídeo, disponibiliza a foto lá no grupo do Facebook para que eu possa ajudar você onde você precisa melhorar a sua pintura e aí nós podemos interagir. Você pode dar sugestões de novos vídeos aqui para o canal, você pode fazer perguntas lá pelo grupo do Facebook, pode dar sugestões, pode enviar suas dúvidas e eu estarei sempre disponível para ajudar vocês lá no nosso grupo do Facebook. O link está aqui na descrição do vídeo. Aguardo vocês lá no grupo, certo? E vamos para a aula? Então, agora que nós temos o nosso fundo já seco, vamos fazer essas flores. Vamos usar essa referência para nós nos guiarmos. Para isso, nós vamos usar a espátula média, um pincel médio e um pincel pequeno. E as tintas, vamos usar tinta a óleo, alizarinho crimson, tersano natural, laranjado e vermelho da China, vermelho francês, azul ftalocianina, azul turquesa, verde vessi e branco. Então, vamos dar início às nossas flores. A princípio, vamos começar pelas cores mais escuras, né? A base das flores. São duas papoulas, né? E esse vermelho vai contrastar bem com esse tom de azul na base, né? E vai ficar uma pintura bem bonita. As papoulas são flores fáceis da gente pintar, né? E já serve como um treino para a gente começar a se alçar voos, né? Em direção a outras flores mais complexas, como as rosas, por exemplo, né? Que demandam bem mais experiência, né? Pra gente pintar elas, elas têm mais pétalas, né? E essas, as papoulas não, as papoulas são bem mais fáceis da gente pintar. Por causa disso, justamente, por causa dessa facilidade que a gente tem de... Então, vão ser só duas flores, uma vai ficar aqui no alto e a outra vai ficar aqui mais embaixo. A tinta a óleo é bom porque a gente pode produzir efeitos com a espátula inimagináveis. Se a gente não dispusesse desse instrumento, a gente ia ter bem mais dificuldade, assim, de produzir esses efeitos. Com a espátula está bem prático. Agora vamos começar a pegar os tons mais claros, né? Para nós produzir um efeito aqui nessa flor de cima, né? Uma pétala principal. Esse
tom escuro que eu usei, o alizarin, com um pouquinho de azul, fitocianina, e agora eu estou usando o vermelho francês aqui na base da flor. Essas flores são uma belezura. Agora vamos usar um pouquinho do vermelho da China. Produzir um efeito aqui mais E agora vamos partir para um tom clarinho, laranja. E a gente vai colocando mais um pouquinho de tinta, vai vendo se já produziu o efeito que a gente queria, vai ajustando a cor. Isso que é delicioso de pintar. Muitas pessoas pensam assim, ah não, pintar não é pra mim, isso aí é só pra quem tem um dom muito especial. Nem vou investir nesse assunto, porque eu já tenho minha carreira em outra atividade, já fiz minha vida, o dia que eu precisar de um quadro eu compro, e por aí vai. Eu vejo as mais variadas desculpas, né, quando se trata desse assunto. Mas vou te dizer, eu também pensava assim, mas depois que eu comecei a pintar, é tão divertido e tão agradável, e a gente passa as horas de uma maneira que a gente não sente as horas passar. A gente fica tão absorto, a gente se diverte tanto, que a gente nem percebe as horas passar. Então eu aconselho você que aí tem esse sonho guardado na gaveta, mas acha que não é para ti, que isso aí é só para quem tem um dom especial, não vou me envolver nisso, isso deve ser uma coisa muito cara, as mais variadas desculpas que a gente ouve, né? Não pensa assim. Não precisa você investir em muito material, com pouco material você consegue produzir artes bonitas, porque a gente ensina a fazer misturas de cores. E essas misturas fazem com que com 3 ou 4, na verdade 5 cores, as 3 cores primárias, mais o preto e o branco, a gente consegue formar qualquer cor. Então não precisa ter muitas tintas, muito material. O que precisa ter é apenas a coragem de iniciar. Uma vez que você iniciou, que você tomou gosto pela brincadeira, tu vai começar a se divertir, vai começar a gostar e curtir o momento, sem pensar em mais nada. Todos aqueles tabus, Agora nós vamos depositar o branco aqui no topo das flores, produzindo esses efeitos bonitos, olha só que joia. Sem nenhum aditivo aqui, a gente está trabalhando só com a espátula e a tinta. E é uma tela bem pequena que eu tô pintando, uma tela de
12 por 20. Então a gente não precisa nem ter uma tela grande para a gente fazer um trabalho. A gente com pouco material, a gente pode produzir uma arte bem bonita, enfeitar o nosso lar. Agora vem a época que as pessoas vão começar a reunir aqueles presentes, né? Para os amigos, para os familiares. É uma boa hora de, em vez de você pegar e ir na loja, comprar um presente caro, que às vezes nem vai agradar, fazer uma obra de arte feita à mão. Pensa, criar uma coisa que você vai dar de presente para a pessoa e vai dizer assim, isso aqui fui eu que fiz. É outra história, né? Vocês podem ver que eu tô com tinta aqui na base da espátula, né? E eu tô usando agora, eu mudei de cor, né? Eu tô usando o branco para dar prosseguimento a essa parte das flores. Mas eu não limpei ela, porque esse branco, junto com aquele restinho de cor que tem ali na espátula, ele vai produzindo um tom meio rosado, assim, bem interessante. E vai dando um brilho especial nessas flores. Olha só que bonitinho que tá ficando. A gente até tem o papel aqui, né? Eu uso o papel para limpar a espátula porque se você usar outro material, tu pode até limpar melhor, pode até depois lavar, coisa assim. Mas hoje nós temos que nos preocupar com a natureza, né? Temos que levar em consideração que tudo que a gente puser na corrente da nossa água pode produzir um mau efeito, né? Então é melhor a gente evitar isso. Então, usando só o papel assim, de uma maneira simples, a gente já mantém a nossa espátula limpinha e pode prosseguir com o trabalho. Olha que bonito que tá ficando. Estão gostando? Eu disponibilizei aí uma maneira da gente se comunicar. Caso vocês desejam aprender alguma arte que eu ainda não postei aqui, coloca aí nos comentários que eu vou produzir um vídeo e vou pintar uma arte que você deseja aprender. Também tem um grupo do Facebook, onde lá eu respondo perguntas, lá eu sano as dúvidas que ficaram sobre o trabalho, alguma coisa que não ficou bem claro. Então é uma maneira da gente se continuar a nossa comunicação, ficar acessível a todas as pessoas, onde nós podemos continuar aprendendo, compartilhando as coisas que nós fazemos. Daí a gente pode se ajudar mais pessoas. E esse é o gostoso da história, né? Ajudar cada vez mais pessoas a também desenvolverem amor pela arte, a também que ele tem um caule, né? Que faz uma curva. Para isso eu vou usar aqui o pincel pequeno, né? Com um pouquinho do óleo de linhaça. A gente umedece o pincel aqui na tinta. Forma que ela fique bem escorregadia, daí a gente só puxa aqui. Faz aqui o caulezinho dela. Segura bem na ponta e deixa ele escorregar pela tela. As papoulas, elas, quem já viu ao vivo, né, quem conhece essa planta, elas
são uma coisa delicada, assim, o caule delas, ela é muito delicadinha, assim, fininho. Parece que não vai sustentar a planta, tão meigo que é. Mas consegue segurar. Por quê? Porque foi nosso Deus que criou essa planta. E o que ele não fez que não é eficiente, que não é bom, e que não é agradável, que não funcione? Nada, né? Então tudo que o nosso Deus fez é magnífico, maravilhoso, eficiente e funciona. Louvado seja nosso Deus, então, né? Nosso Criador. Feitos os caules, a gente pode fazer assim, ó. Se você já viu uma papoula, você viu que a papoula no caule dela tem uma espécie de pelugem. Não são espinhinhos, são uma espécie de, como se fosse uma felpinha, assim, sabe? E aquilo quando tá na luz, né? Aparece assim aqueles, tão delicado, aquelas felpinhas na volta do caule. E a gente só tocando com o pincel assim de leve, já produz um efeito bem bonito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós podemos aproveitar para dar uma melhoradinha nesse fundo. Porque na nossa referência, se a gente for olhar aqui, na nossa referência, o fundo é mais esverdeado, né? E tem uma folha em marrom. Então a gente pode produzir aquela folha marrom e pode produzir um fundo um pouco mais esverdeado. Para isso a gente usa aqui o azul turquesa, né? Um pouquinho de óleo de linhaça. Desce o pincel aqui. Um pouquinho de óleo de linhaça. Azul turquesa. O azul turquesa é maravilhoso. É uma das minhas cores preferidas. E ele juntando com o verde, ele produz com o verde quase fosse uma esmeralda, assim, sabe? Quando a gente junta ele com o verde. E ele juntando com o branco, ele produz um verde claro, agradabilíssimo para os olhos. Então aqui a gente, assim de leve, como tem esse fundo já, o fundo foi pintado em acrílico. Eu vou deixar aqui no card o vídeo com a pintura desse fundo, caso você queira aprender a pintar esse fundo, você pode acessar aí no card o vídeo completo, ensinando a pintar esse fundo. E aí a gente vai aqui, ó, só como essa cor é transparente, o azul turquesa é transparente, a gente passa ele por cima desse fundo, todo abstrato aqui, e ele não faz desaparecer as cores que estão por baixo, ele só dá uma ênfase, assim, aquelas cores que já estão ali, aqueles tons azuis que estão por baixo. Ele dá uma ênfase. Vai marmorizando aqui os efeitos. Fica tão bonito, né? Ó, pegou aqui um pouquinho de branco, já produziu um outro tom. E aí a gente segura o pincel bem na ponta, assim, segura ele bem na pontinha e só vai arrastando ele por cima da tela. Arrastando, puxa um pouco para a direita, um pouco para a esquerda e ele vai produzindo os efeitos sozinho, sem a gente precisar nos esforçar muito. Olha que bonito que tá ficando. Vai ficar como um mármore. Não precisaria fazer nada disso, tá? Você poderia deixar exatamente do jeito que estava aí, já ia ficar bonito. Mas a gente gosta de caprichar mais, né? Então vamos lá. Vamos produzir mais um pouco de efeito aqui. Vai ficar mais bonita a nossa pintura.
Vendo? Agora, nós vamos fazer, vamos pegar um pouquinho daquele tom de marrom, que é chamado terra de siena natural, e vamos produzir assim como se fosse uma folha aqui. Só arrastando o pincel assim com o que tá por baixo já. Aqui também tem um pouquinho desse tom de marrom. Aqui no cantinho também. Como eu disse antes, a hora de parar é a gente que decide. Se você gostou do jeito que tava assim, você não precisa fazer nada disso que eu estou fazendo. Olha o que acontece com o terra de siena natural, que é a cor que eu estou passando aqui. O terra, ele juntando com esse azul que tá no fundo, que a gente já passou antes, ele tá fazendo com que fique meio esverdeado, né? Mudando o tom do verde que já tinha na paleta, né? Então, assim, a gente vai vendo a modificação que causa, né? Aqui também, ó, a gente pode escurecer um pouquinho essa borda aqui da flor. E quando a gente escurece um pouquinho, numa borda clara como essa, o que acontece? A flor acende. E isso é uma manobra que muitos pintores usam. Escurecer próximo do claro, para que o claro acenda. É uma maneira de a gente fazer com que a flor apareça mais. Como tá tudo molhado, tem que passar o pincel com muito cuidado, senão tu puxa aquele branco que tá ali por baixo, daí, ao invés de escurecer, tu acaba clareando. Mais um pouquinho desse verde Vessi com um azul da Prússia. Nós podemos produzir mais alguns efeitos aqui. Pegar um pouquinho do alizarim para dar uma escurecida. Sabe que a gente misturando o alizarim com o azul, com o verde, ele produz uma cor tão escura, quase preto. A maioria dos pintores não usa preto nas pinturas. Eles misturam o vermelho com o azul, vários tons, dá para produzir vários tons de cor bem escura, usando o vermelho, pode usar o carmim, pode usar o alizarim, junto com o azul da Prússia, por exemplo, vai produzir uma cor quase preta. Aqui como se fossem outros galhos de outras plantas, né, que estão por trás. E aqui o nosso galho principal. Já tá bom, né? Mas a gente pode produzir um efeito agora usando a espátula e esse restinho de branco que tem aqui. A gente pode produzir outros efeitos aqui na nossa tela. Como se fossem botõezinhos, sabe? Que estão ali camuflados no meio da... Ó, só com o restinho que tá embaixo da palheta, ó.
já acendeu aquele verde que estava lá por baixo. Já produziu um efeito bonito, né? Então, a gente pode pôr aqui também mais um marmorizado, como se diz, né? E assim a gente faz. A hora de parar, a gente que decide. Pode fazer tudo isso, ou pode não querer tudo isso. Pode, em algum momento, tu olhar assim pra tua flor e dizer assim, não, pra mim tá bom, vou parar por aqui. E não tá errado, tá totalmente certo. A flor é tua, tu que decide a hora de parar. Mas a gente gosta de produzir mais efeitos, vai brincando com a coisa, entendeu? Vai brincando e vai gostando. Aqui a gente tá só meio que jogando assim. Aqui na base aqui. Mal a gente toca com a espátula, né? Depositando aqui um pouco de tinta. Feito? Então é isso. Vamos parar por aqui e deixar a nossa tela secar. Depois, se a gente quiser fazer algum retoque ainda, criar mais alguma coisa, fica a nosso critério.